Noite, amém? É um grande privilégio que traz consigo uma enorme responsabilidade. Poder estar aqui junto com os irmãos para poder ministrar a palavra de Deus. Hoje de manhã, ouvindo o seminarista Pedro, ele falava durante uma situação que ocorreu, que ele era principiante e estava sujeito àquelas coisas. Mas todas as vezes que Deus nos convoca e nos dá a oportunidade de estar trazendo aquilo que primeiro nasce no coração dele, para o nosso coração, é um momento único. É como se fosse sempre a primeira vez. A oportunidade de estar ministrando a igreja, de poder estar recebendo de Deus algo para poder compartilhar com os irmãos. É muito interessante como a gente percebe que Deus vai preparando, como Deus vai preparando as coisas. O que nós temos vivenciado nesses últimos meses tem sido algo extraordinário. A gente tem visto a atuação de Deus preparando cada uma das coisas ou agindo de forma tão particular na nossa vida e em meio à nossa igreja. E o quanto essa atuação, quanto esse agir de Deus tem promovido crescimento para as nossas vidas. E as coisas vão se conectando. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a gente vai entrar daqui a pouco na mensagem, mas algo que muito me chamou a atenção com aquilo que Deus já havia colocado no meu coração, mas que foi confirmado ao longo dessa manhã e desde o início do mês, quando o pastor Wellington começa a fazer as primeiras pregações dele, falando a respeito do Natal, tratando sobre o Natal. E o que me chamou hoje de manhã muito a atenção, quando a irmã Carla estava falando a respeito dos vários compromissos que nós temos, que surgem no mês de dezembro, as várias reuniões, os vários almoços, jantares, lanches, as programações que surgem, e elas vêm acompanhadas das benditas passas, uvas passas, ou não, e é algo que muito marca o nosso mês, porque os almoços, as promoções e as uvas passas fazem parte de quase tudo aquilo. Quase todas as coisas que nós partilhamos. Uma outra coisa interessante que surgiu foi quando o seminarista Pedro começou a pregar, falando ou fazendo menção ao sentido da vida. E ele começa a falar a respeito do sentido da vida, mas também traz consigo as responsabilidades que nós temos, por não estarmos nos envolvendo com as coisas que o mundo promove, priorizando elas como se fossem as melhores, ou as que nós devemos dar mais ênfase na nossa vida, mas que nós continuemos na nossa caminhada, vivenciando essas coisas, mas dando valor à vida cristã. E um terceiro ponto. No dia 1º de dezembro, não sei quantos dos irmãos estavam aqui, mas o pastor Wellington, à noite, ele pregou falando a respeito do Natal. E durante a pregação dele, ele começou falando de uma experiência que ele teve com uma pessoa cristã que o abordou, perguntando a respeito das questões do Natal. Se o Natal era uma festa cristã ou se era uma festa pagã. E muito me deixou feliz, porque o pastor Wellington, ao invés de dar resposta àquilo, ele faz uma outra pergunta para aquela pessoa. E ele fala a respeito de que, se for pagã, é o Papai Noel. Se existe algo de pagão, é o Papai Noel. Mas sem o Natal, sem a condição do Natal, não haveria a cruz. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Que se não existisse o Natal, nós não teríamos a oportunidade de partilhar do sacrifício de cruz. E eu gostaria de te convidar a meditar comigo nessa noite. O seminarista Pedro falou sobre o sentido da vida. E eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite qual é o sentido do Natal.
Abra a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2, os versos 6 e 7. Lucas 2, versos 6 e 7. Todos encontraram? Amém? Amém. Misericórdia. E o texto nos diz o seguinte: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Nós queremos agradecer ao Senhor por tamanho privilégio de sermos chamados filhos Teus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque se não existisse o Natal, nós não experimentaríamos o tão maravilhoso privilégio de partilhar da salvação por Ti, ó Deus, que teve Teu sangue, Teu corpo vertido ali na cruz do Calvário, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está em meio a nós. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração. E que a Tua palavra se cumpra, ó Deus, em vidas que aqui ainda não conhecem o Natal, ó Deus. E que hoje, ó Deus, se faça Natal presente na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. E no nosso coração, ó Deus, que a chama possa ser reacendida para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. O texto lido, nós encontramos um dos relatos mais encantadores e cativantes da história da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo. Esse capítulo transborda o cenário que parece que a gente poderia comparar uma pintura em Belém. Vendo José e Maria naquela condição, próximos a uma estrebaria, porque não havia lugar na hospedaria. E naquele momento, Jesus nasce, e Jesus é posto envolto em panos, e é colocado sobre uma manjedoura. 2 pontos importantes: a estrebaria era o lugar onde os animais eram postos, e a manjedoura era o comedouro dos animais. Um lugar simples, onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascia e era acolhido naquele momento. Essa narrativa nos leva a contemplar não apenas o nascimento de um bebê, mas um advento de esperança e redenção para toda a humanidade. A gente pensa que se questiona, a gente às vezes indaga sobre qual o sentido do Natal na nossa vida. Talvez muitas das vezes a gente possa pensar, ou já chegou a pensar, que é um momento de troca de presentes, onde a gente pode montar uma árvore com bolas, com luzes, um momento que a gente pode compartilhar de um presépio bonito nas nossas casas, um momento para poder comer panetone. Mas te afirmo, não. O Natal tem um sentido mais profundo. O nascimento de Cristo tem consequências que vão além da festa de um dia de dezembro. E assim como o pastor Wellington mencionou lá no dia 1º, falando a respeito da condição de nascimento de Jesus, porque é levado para uma data de dezembro, mas Jesus pode ter nascido entre abril e outubro. A gente não tem certeza exata quanto a essa data. Dentro do ano 4AC. Mas a dimensão, o peso e o propósito eterno desse nascimento é o que marca as nossas vidas. Nessa perspectiva, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 aspectos sobre o sentido do Natal. Aspectos que marcam a história da humanidade, aspectos que marcam a nossa vida, aspectos que vão trazer transformação para a humanidade. O primeiro deles, o primeiro aspecto, é o dia em que o divino se torna humano, por amor.
É o dia em que o divino se torna humano por amor. E a gente tem, assim, dentro dos textos bíblicos, um texto que marca, que nos certifica, que ratifica esse compromisso de amor, que é João 3,16. Que fala para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns dias atrás, há 2 semanas atrás, nós estávamos no nosso encontro do Conhecendo Deus, e a gente comentava a respeito dessa situação. E era a situação relacionada a Isaac, falando de Isaac, fazendo oferta de seu filho. E as famílias que estavam conosco, os irmãos que estavam conosco, falando da dificuldade, talvez, de que se tivesse se enquadrar naquela situação, de dar o filho em sacrifício, de ofertar o filho, que não fariam. E era um momento específico, mas também um momento em que Deus oferta Jesus, que dá a possibilidade de que Jesus venha para morrer por nós, por nossos pecados, é a maior prova de amor que nós podemos experimentar. O propósito era resgatar a humanidade. O pecado havia entrado por intermédio de um homem, e um homem, levantado por Deus, dado por Deus em sacrifício, é aquele que vai retirar o pecado do mundo. Nós, na verdade, não somos o que nós deveríamos ser. Nós não vivemos ou não nos comportamos da maneira que nós deveríamos nos comportar. Se a gente tivesse dimensão, às vezes a gente fala que acredita, que entende, que sente, que sabe o tamanho do sacrifício de Jesus, mas se a gente entendesse 1%, se a gente entendesse o tamanho de um grão de mostarda, aquele sacrifício de cruz, se a gente entendesse Jesus vivendo entre nós, sendo homem ou se fazendo homem, sofrendo as mesmas dores, talvez nós tivéssemos uma mudança de comportamento. Talvez muitas das coisas que nós vivemos ou fazemos, nós retrocedêssemos e não viéssemos a fazer. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li na adolescência, e que o título dele é Em Seus Passos, que faria Jesus. E a personagem principal daquele livro, ela, no decorrer, faz todas as consultas, antes de qualquer ação que ela venha tomar, de perguntar a Deus o que Ele faria se estivesse no lugar dela. E talvez, se nós tivéssemos, ou se nós tomarmos essa dimensão do sacrifício, da vida de Jesus, vivenciando e morrendo em nosso lugar, talvez quando nós fôssemos tomar as maiores decisões da nossa vida, ou as menores decisões, ou as mínimas decisões, talvez nós consultássemos, ou talvez nós mudemos a nossa postura para poder consultar a Deus o que Ele faria se estivesse em nosso lugar. Ele vem para trazer vida e vida em abundância para cada um de nós. Ele vem para destronar os poderosos e exaltar os humildes. Ele vem para dizer a cada instante das nossas vidas, em meio às maiores dificuldades que nós venhamos a enfrentar, que Ele nos ama. E esse amor é incondicional, que Ele transforma, mas que depende de nós abrirmos nosso coração e deixarmos que Ele faça a obra por intermédio das nossas vidas e através das nossas vidas. Quando eu comecei a falar do momento que a igreja está vivendo, ter a oportunidade de poder estar orando por aqueles irmãos que estão lá fora, levando através do evangelismo um folheto, alcançando outras vidas, buscando a transformação, apresentando esse amor de Deus, apresentando esse amor de Jesus, esse amor de cruz, é algo maravilhoso. E ver a igreja fazendo isso com alegria, transforma as nossas vidas, dá gás, é aquela injeção de ânimo, é a alegria de poder ver aqui na frente o irmão Ricardo, agradecendo os irmãos pelo esforço, agradecendo a igreja por ter se voltado, por ter trabalhado tanto, entendendo o quanto missões é importante,
na vida da igreja e na vida do reino. Porque vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo transformadas. E isso só acontece porque o divino se tornou humano por amor a cada um de nós. O divino se tornou humano para que nós não viéssemos a experimentar as dores desse mundo. Temos o livre-arbítrio para poder fazer as nossas próprias escolhas, mas temos o Espírito Santo Consolador para poder nos conscientizar sempre do pecado, da justiça e do juízo. Para que a gente possa continuar seguindo na direção que é proposta pelo Pai, cumprindo a sua vontade aqui na terra. Um segundo ponto é o dia em que o eterno se torna histórico. Se a gente parar para poder pensar em alguém se tornando parte da história, talvez na nossa vida secular a gente possa pensar que alguém, um grande escritor, ou um grande músico, ou um grande artista, um grande historiador, ou talvez alguém do meio cultural, a gente pode pensar que essa pessoa, através das suas obras, por intermédio das suas obras, do destaque que teve, integrando a Academia Brasileira de Letras, ou qualquer outra instituição, ganhou destaque notório. Mas a gente fala aqui do Rei dos Reis, que ganha e se torna histórico. No passado a gente podia ver todas as intervenções de Deus na história caracterizadas pelo que chamamos das teofanias. E o que vem a ser as teofanias? São as manifestações de Deus. Eram as aparições momentâneas que Deus fazia para que pudesse se fazer conhecido. E a gente experimenta em vários momentos da Bíblia experiências de várias personagens onde Deus se mostrou, onde Deus se manifestou, para que eles pudessem entender a grandiosidade, a sua grandiosidade, entender o quão maravilhoso era, o quão misericordioso. E a gente tem exemplos dessas aparições, essas intervenções de Deus, lá em Gênesis 35, de 1 a 3, quando ele fala de Jacó com Betel, lá em Betel. E o texto fala, quando Jesus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos com que ele estava: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Deus se manifesta a Jacó. Deus se faz presente na vida de Jacó. E não resta a ele nada além de ser grato, de poder agradecer, de poder retribuir de alguma forma. E é o que Deus quer de nós. Esse Jesus que se torna histórico, que marca a história, Ele quer que nós retribuamos, por intermédio da nossa vida, por intermédio das nossas atitudes, não para que a gente marque a história, mas que a gente faça parte daqueles que fizeram a transformação da história. Isso eu falo não na história secular, mas que a gente possa fazer a transformação da história da vida de pessoas que estão no nosso entorno. Que a gente possa ser marcante na vida daquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Da vida daquelas pessoas que convivem com a gente, conosco na faculdade, na escola, no trabalho, onde quer. E é interessante a gente pensar que muitas das vezes a gente acaba deixando as coisas acontecerem e a gente não percebe que do nosso lado ou na nossa frente existem pessoas que carecem de ouvir dessa transformação, carecem de sentir de Deus a manifestação dele. E nós somos esses instrumentos
para que Deus possa usar e para que Deus possa transformar essas vidas. Nós precisamos estar atentos. Agora esse Deus já está entre nós. É o Deus conosco, é o Emmanuel presente. É o bonito nome que vem rompendo a história. Ele agora faz parte da história. Faz parte da história das nossas vidas. É o Deus que arma a sua tenda em meio aos homens. Aquele que não era mais passado, nem futuro, nem presente. Não habitava mais na eternidade, mas passa a conhecer. Esse Deus nascido passa a conhecer a realidade de dias, horas, minutos e segundos da nossa realidade. É alguém que passa a conhecer, porque nascendo de mulher, ele tem uma vida de criança, de adolescente, que sente dores, e que talvez se tivesse nascido no nosso tempo de hoje, talvez fosse uma criança que estivesse gostando de bala, gostasse de sorvete, gostasse de brincar, de ir à praça, de ter contato e fazer as coisas comuns que nós fazemos, mas testemunhando daquilo que o Pai colocou como responsabilidade sobre a vida dele. As realidades que são experimentadas por nós hoje, que cada um de nós experimenta, não são diferentes das realidades que foram experimentadas por Jesus. As provações, as tentações não são diferentes. Mas nós temos a oportunidade, por intermédio do Consolador, de estar vencendo tudo isso. Vencendo todos esses momentos, passando por essas dificuldades. Por mais longas que às vezes a gente ache que elas são, que são intermináveis, que a gente não vai conseguir superar. Mas o Deus que agora faz parte da nossa história, que faz parte desse tempo, que é atemporal a tudo, Ele caminha conosco. E Ele quer dar a nós essa possibilidade de vivenciarmos cada dia a manifestação dEle, as obras que Ele pode fazer, os milagres, porque os milagres não pararam, não cessaram. Os milagres continuam acontecendo. A sua vida, a minha vida, é um milagre. O que Deus pode fazer por intermédio da sua vida é um grande milagre. A transformação que você pode promover com o teu testemunho é um milagre. E esse Jesus histórico dá a nós a oportunidade de marcarmos a história de tantas vidas, de tantas pessoas, de tantas famílias, de forma que eles possam conhecer o seu amor, a sua infinita misericórdia e a sua maravilhosa graça. Um terceiro ponto trata sobre o dia em que o mistério se dá a conhecer. Ele permite que nós o conheçamos. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, por meio de visões, por meio de revelações. Ele usou quem Ele quis e da forma que Ele quis. Deus se revela a Moisés por meio de uma sarça ardente num morro fumegante. Deus se revela a Elias por meio de uma brisa suave. Ele se revela por meio de sonhos, de visões. Mas a maior revelação dele é Jesus Cristo entre nós. O nascimento de Jesus é a maior revelação que Deus faz a nós. É a maior oportunidade que nós temos de conhecer o Pai. O mistério é o propósito de Deus, através de Jesus, para resgatar o nosso mundo. Para amar todos aqueles que eram
até então indignos do seu amor. Esse é o maior mistério revelado para cada um de nós. Lá em 1 Coríntios 2,7, o texto fala a respeito da condição de falar da sabedoria, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Deus, o mistério, revela Jesus, para que cada um de nós, para que as nossas vidas possam ter novamente acesso ao Pai. O que havia sido desligado, Deus traz novamente, religa por intermédio de Jesus. Nós que estávamos separados por conta do pecado, agora somos novamente, temos a oportunidade de estar ligados com Deus por intermédio de Jesus. E o Natal significa que Deus se identifica com a nossa condição humana. A gente precisa entender que o nascimento de Cristo aponta para essa realidade. Deus se importa conosco. O Natal de Jesus Cristo é a voz de Deus que está dizendo: veja como eu lhe amo. Aquela criança foi prova do meu amor por você. Jesus Cristo lhe entende e quer lhe acolher. O Natal significa que existe um propósito muito maior para a história, e para a história da humanidade, para a história de cada um de nós. Ele é conduzido por Deus, que governa a história, e coroa com triunfo sobre todo o mal. O Natal diz que Deus é transcendente, acima da sua criação, mas também é imanente, envolvido com a história da sua criação. Deus não está lá distante, onde nós não podemos alcançar. Deus está próximo de cada um de nós, mas cabe a nós nos aproximarmos dele. Cabe a nós buscarmos ele, para que ele esteja presente em nossas vidas. O Natal significa que Deus revelou os seus propósitos mais profundos, seus mistérios, Jesus Cristo. É o sentido do Natal. A revelação de Jesus para cada coração. O Natal só existe por conta do nascimento de Jesus. E se o Natal não nasce no nosso coração a cada instante da nossa vida, a gente está muito distante do propósito maior. Eu gostaria de convidar que você pudesse baixar a tua cabeça nesse momento. E a gente vai ter alguns minutos que a gente vai poder fazer uma análise da nossa vida sobre quem tem sido e como tem sido o Natal nas nossas vidas. Como tem sido a manifestação do Natal nas nossas vidas. Se ele tem lugar nas nossas vidas. Se o nosso coração se tornou manjedoura para a habitação dele. Precisamos ter a certeza de que se o Natal, se Jesus Cristo está presente na nossa vida, se faz Natal em nós todos os dias do ano. Todos os dias do ano e todos os dias enquanto nós estivermos aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar nos dirigindo ao Senhor, ó Deus, o mistério revelado, o Natal presente em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é real. E a gente tem o privilégio de a cada dia estar voltando às nossas vidas, estar caminhando do ponto que paramos,
tendo a Tua condução, tendo a Tua direção, Pai. Pedimos ao Senhor que possa continuar conosco, cuidando de nós, cuidando daqueles que estão à nossa volta, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus para poder anunciar que o Senhor vive e reina, e por isso existe Natal. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que usa nossas vidas como instrumentos, ó Deus, para que venhamos a ecoar a Tua voz, ó Deus. Aquelas pessoas, famílias, ó Deus, que tanto carecem, ó Deus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós que já temos essa consciência. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor a cada dia, por intermédio do Teu Espírito Santo, Deus, conduz as nossas vidas. Pai, assiste a Tua igreja, ó Deus. Olha para o coração de cada vida nessa noite, ó Deus. E que aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, a vida que não se fez Natal ainda, ó Deus, que possa ser hoje o marco, ó Deus, para iniciar essa caminhada, ó Deus, e que para tenha, ó Deus, a constância do Natal em sua vida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado por essa noite. Nós Te oramos assim, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém.